Em Brasília, 19 horas. Trabalhadores do Brasil! Atenção, povo de Porto Alegre! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção, Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil! A voz da legalidade. Amigos, estamos começando mais uma edição do nosso programa diário, todos os dias, então, às 19 horas, aqui no canal A Voz da Legalidade. Também quero lembrar vocês que nós estamos com um site novo na internet aqui, no vozdalegalidade.com.br. Lá vocês têm todos os textos que nós produzimos, tem os nossos programas, o programa atual, os programas anteriores, enfim, tá, gente? Então, fique convite. E hoje nós estamos num formato diferente, tá? Estou aqui com os amigos aqui pra gente fazer um bate-papo hoje. Hoje vai ser um bate-papo, não vai ser esse monólogo, né, comigo somente, né? Ou às vezes o Antônio Belk, que faz também algumas participações, mas vamos estar com a nossa equipe aqui conversando um pouquinho sobre tudo que está acontecendo. A gente tem muita coisa para conversar, gente. As coisas estão acontecendo todos os dias, né? Todos os dias tem uma notícia nova. Então, o Antônio Belk, o nosso amigo Bozo Comunista, tá? E o Paulo Levi, tá? Fazem parte aí do debate. E para começar a nossa conversa aqui, gurizada, como diz o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, eu lhes pergunto o seguinte: o que a gente pode esperar pela frente? A partir de agora, com esse novo, entre aspas, governo do Bolsonaro, o que a gente pode projetar a médio e a longo prazo e a médio prazo também? Noé, Antônio Belk. meu nome é Antônio Belk, para quem Belk, beleza. ainda não conhece a voz, eu sou o Antônio Belk, e eu posso projetar aquilo que a gente já havia projetado antes, um desgoverno, né? Pelas primeiras medidas desse governo de transição, a gente consegue perceber que há uma falta de coerência daquilo que foi proposto no programa de governo do Bolsonaro e aquilo que a gente está vendo. Por exemplo, a retirada da embaixada sem nenhum sentido, sem nenhuma coerência, retirada da embaixada da onde ela era em Israel, e só que a gente perdeu 7 bilhões aí no câmbio internacional, né, na nossa balança comercial, na carne. Você vê aí que há uma indicação do Temer, uma possível indicação do Temer para ser embaixador na Itália. Você vê fusão de ministérios que não tem nada a ver alhos com bugalhos, mas ele já voltou atrás. Ele está usando um pouco daquela política que o Trump aplica já há algum tempo nos Estados Unidos, que é uma técnica chamada firehousing, né? Que é onde você usa uma mangueira de incêndio para apagar certas notícias muito, muito incendiárias. Então, assim, só que ele, como amador que é, da política também, 27 anos como deputado e nunca produziu nada de bom, ele não tem essa experiência de produzir essas informações de modo certeiro. O Trump está muito bem assessorado por marqueteiros e tudo mais, e ele quer ser o Trump do piniquim, porém ele não tem cacife para isso. Então o que a gente pode esperar é um governo, na minha opinião, provisório e de muito caos. O que a população vai colher é aquilo que ela plantou nesse meio tempo. É ódio, é falta de informação, é falta de ser solidário com o próximo, e essa solidariedade que eles sempre faltaram com o próximo vai atingir a eles mesmos. A classe média que tirou a Dilma do poder e que diz agora que vai tirar o Bolsonaro do poder, vai sofrer na pele, inevitavelmente, todas as medidas que virão desse desgoverno Bolsonaro. Essa é a minha visão. Não é que eu estou no mesmo avião que todo mundo e estou torcendo para o avião cair. Só que eu conheço o piloto e sei que ele não sabe pilotar. Então a tendência é esse avião cair. É por aí, né? E aí, nosso amigo Bozo Comunista, o que você tem a dizer a respeito? Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Cara, o que eu posso falar? Eu estou vendo um episódio dos Três Patetas, do Gordo e o Magro, ou dos filmes do Charlie Chaplin. Tudo está desconexo, está tudo bagunçado.
como nosso amigo falou, ó, as pessoas passam umas informações, o Bolsonaro vai nas redes sociais dele e desmente ou muda. Eu, particularmente, eu acho que nós vamos ter um péssimo, não um desgoverno, eu ainda acho que tem um rumo, mas eu vejo um caos. Eu não acredito que o Bolsonaro vai conseguir governar em águas tranquilas desde o primeiro dia. Porém, a gente tem que avaliar uma coisa, né? Existe uma agenda que ele precisa continuar, né? Que o Temer está tentando finalizar aí nas últimas semanas do ano, né? A reforma da Previdência, né? E provavelmente nos 6 primeiros meses o Bolsonaro vai tentar aprovar essa reforma da Previdência, porque eu acho que o Temer não consegue. Aí tem reforma trabalhista, que eu acredito que vai ser muito danoso para o trabalhador brasileiro, principalmente com essa carteira verde e amarela que ele propôs. As pessoas não têm a real noção do que pode acontecer, né? Então, todo mundo ainda embriagado com a vitória do Bolsonaro, principalmente os eleitores deles, e nós estamos de ressaca, né? Porque eu acredito que vai ser muito ruim mesmo. Inclusive, hoje eu vi uma informação de que aprovaram no Senado mais uma isenção de impostos para as empresas automobilísticas. E eu não tenho o valor preciso aqui, mas é uma cerca de 200 bilhões de rombo nas contas públicas para o ano que vem. Como é que esse cara vai conseguir governar pegando essa bomba, né? Aí não tem dinheiro para... Aquele Carlos Moreno, Eduardo Moreno, era o colunista da Jovem Pan, não lembro o nome dele agora. Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, isso. Ele até fez um vídeo 150 bi. 150 bi, isso mesmo. E aí ele falou uma coisa interessante, né? A técnica do mágico. Você coloca a atenção das pessoas para uma coisa que não tem importância nenhuma, mas no caso tem importância sim, que foi o aumento do judiciário. E hoje, enquanto a imprensa toda falando desse aumento que eles deram, os caras aprovam um negócio desse. É um buraco gigante que ele vai pegar e, mais do que isso, ele vai aumentar e se enterrar nesse buraco. Eu realmente sou... Minha esposa e alguns amigos falam que eu sou muito pessimista. Eu falo que não, eu falo que eu sou realista, né? Porque é o que eu vejo no horizonte. E aí tem uma questão, né? Não tem dinheiro para aposentadoria do pobre, mas aí pode botar aí dinheiro aí na questão das indústrias automobilísticas, né? Pode aumentar o judiciário de novo, quer dizer, o judiciário foi o único setor da sociedade brasileira que recebeu 2 aumentos ou 3 aumentos durante o ano. Qual foi o setor da população brasileira que recebe tanto aumento como o judiciário? E eu defendo o judiciário, acho que o judiciário tem gente muito boa, mas isso não dá para defender, gente. Não dá. Se a gente não sou a favor da Dilma, só fazendo aspas aqui, não sou a favor da Dilma, mas a Dilma, em 2014, se eu não me engano, vetou um reajuste do judiciário. Esse reajuste que eu acho, e todo mundo que é brasileiro que trabalha, acha imoral. Não, só complementando essa informação, ela vetou e foi uma das primeiras medidas que o Temer aprovou quando ele assumiu depois do golpe. E eu falo golpe. Eu sei que tem gente que não concorda, mas para mim foi um golpe. E para mim, isso fazia parte da barganha para derrubá-la. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou contar, vou confessar uma coisa. Na época do impeachment, eu comemorei tal. E sabia quem estava promovendo o impeachment também não era trigo limpo, tá? Eu tinha consciência da... Mas hoje eu entendo que o processo foi um golpe, não pelo processo ser golpe na questão legal, mas pela questão moral de quem fez a coisa. Tem gente que protestou porque a Dilma roubava e roubou muito mais ou quer roubar mais que o PT.
Então não vem com esse papinho aqui, não sei o que. Cara, de uma certa maneira, tu passou a mão na bunda do cara e a lei não te pegou, beleza. Mas isso é crime igual, entendeu? Não é porque a lei não pega que não é crime, né? A forma como foi conduzido o impeachment foi golpista. Hoje eu estou revendo os meus preceitos. Eu não sou desses que congelam o pensamento de uma coisa só. Hoje, olhando para trás e revendo, eu com certeza entendo que foi um golpe, sim. Porque exatamente para fortalecer essa extrema-direita, foi aí que cresceu essa extrema-direita, foi aí que cresceu o setor podre do judiciário, que vem com o discurso moralista, mas que não quer mudar o status quo da justiça nacional. Então, nós hoje temos uma estrutura de justiça federal que funciona, mas tem uma boa parte que também não funciona e que está aí pregando moral todos os dias. Então, não dá. A gente não pode também se calar para isso, né? Antes do Mendes falar, eu acabei de ver a notícia aqui, a aprovação do regime tributário para as montadoras foi em tempo recorde. A votação durou apenas 22 minutos. Olha só, né? Que beleza. Quando eles querem fazer alguma coisa em benefício de pessoas, de parceiros, né? É muito rápido, né? Mas eu passo a bola para o Mendes aí. Isso aí, São Paulo Levi Mendes. Fala aí, mano. Olha, é tanta atrapalhada, é tanto amadorismo, é tanta ignorância, que é quase inacreditável que a gente tem esse cidadão, o presidente eleito. E o que eu destaco é essa fala dele de que vai acabar com o Ministério do Trabalho. Olha, isso parte do... Eu só consigo pensar, quando ele fala que vai acabar com o Ministério do Trabalho, eu logo penso que o Bolsonaro é continuidade de Temer. Porque primeiro a gente teve aí a reforma trabalhista. Agora a gente tem o fim do Ministério do Trabalho. Eu vejo o Bolsonaro continuidade do governo Temer. Como é que ele vai extinguir? Ele não entende que o Ministério do Trabalho tem quase 90 anos. O Ministério do Trabalho foi uma conquista histórica dos trabalhadores na defesa dos seus direitos, das condições de trabalho. É o Ministério do Trabalho que fiscaliza o trabalho escravo e fiscaliza as condições de trabalho das pessoas. É um atentado contra o trabalhador brasileiro, essa fala dele. Provavelmente ele vai voltar atrás. Agora, se ele não voltar, ele vai se colocar como um dos maiores sacanas contra o trabalhador brasileiro. Paulo, eu costumo dizer o seguinte, que esse fire housing que ele usa, que é a mangueira de incêndio, ele pode até voltar atrás, mas de certa forma o estrago vai ser feito, tá? Porque alguma medida com relação a isso ele vai continuar tomando. Veja bem, Getúlio criou esse Ministério do Trabalho, o MINC, né? Que alguns malucos inclusive já confundiram com o nome de um ex-membro do governo, o Carlos Mink, achavam que o Mink o Ministério do Trabalho, não, o Ministério da Cultura fazia esse papel. Mas, enfim, o que eu quero dizer, o Bolsonaro, ele não é idiota, tá? Ele pode ser qualquer coisa, menos idiota. Alguma coisa ele quer com isso. O que ele quer? Ganhar visibilidade? Ganhar dentro do eleitorado dele, ou dentro desse pessoal, desse que a gente tem, alcunhou de Minion, ganhar alguma visibilidade com esse fire housing? Não sei. Porém, alguma coisa muito escusa, como você disse, ele é uma continuação do governo Temer, tem atrás disso. Não dá para menosprezar o interesse dele em detonar o trabalhador. Isso, quem acompanhou todas as falas dele durante a campanha eleitoral, quando ele disse assim, vocês, lá na CNI, vocês serão nossos patrões. Ele disse para o empresariado. Hoje, a equipe de transição dele tem vários empresários
de multinacionais. Então, o que acontece? Alguma coisa para ferrar o trabalhador vem aí. O que é, ainda não se dá para saber. O que ele vai ganhar com isso, ainda não se dá para saber. Mas tem coisa muito suja por trás disso aí. Olha, eu vou falar, viu, Antônio? Vamos tocar nesse. Vamos tentar especular. O Paulo Guedes, ao que parece, quer manter pessoas no Ministério da Fazenda, pessoas ligadas ao governo Temer. Isso daí todo mundo sabe. O presidente do Banco Central foi convidado para permanecer. Parece que ele é que não quer. Mas parece que se vai manter pessoas que estão ligadas ao governo Temer. O presidente da Petrobras, o Ivan Monteiro, vai ser mantido. Não dá para falar que o governo Bolsonaro não vai ser, em parte, continuidade do governo Temer. Os fatos estão aí. Só olhar que, principalmente nessa parte econômica, que eles reputam, olha, é incrível, mas eles tomam o governo Temer nessa parte econômica até com alguns méritos, até como razoável. Mas só foi para quem, cara pálida, com 13 milhões de desempregados? Para quem? Não me fala. Mas inacreditável, eles tomam com o governo Temer em parte exitoso. O Bolsonaro mesmo falou. Há coisas aproveitáveis no governo Temer. Só se for para ele, né? Pergunta para o trabalhador desempregado aí na rua, pessoal ambulante. Pergunta para eles o que tem de bom o governo Temer. Eu não sei que país que eles vivem. Honestamente, eu não sei. Vale ressaltar duas coisas que eu vi de informação hoje. Ele acha que as pesquisas que são feitas com relação ao desemprego tá errado, tá? Que o desemprego já não é mais calculável da forma como é. Bom, ele está colocando o Instituto de Pesquisa como se fosse uma fraude, ok? E ele também diz o seguinte, que essa quantidade de trabalhadores inativos dentro da CLT está errada. A forma como calcular isso está errada. Como um camarada que é apenas um paraquedista do Exército pode dizer um troço desse? Um parlamentar medíocre que ele foi a vida inteira pode dizer um troço desse? Um homem que se diz o seguinte: Deus capacita os escolhidos, ou seja, ele mesmo diz que não tem capacidade para ser presidente. Como ele me diz um troço desse? Eu não sei até que ponto vai a loucura desse cidadão, mas também não entendo a loucura que arrebatou o cidadão brasileiro de apostar numa ficha dessa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó, o Bolsonaro, ele tá criando várias paredes dentro dele, com relação a ele, entendeu? Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando aqui o negócio e tá se queimando com todo mundo. E ele está se queimando todos os dias. Todos os dias está se queimando. Ele vai criar uma condição em que ele vai se emparedar de tal maneira que ele não vai conseguir ir para frente, nem para o lado, nem para trás. Por quê? Porque todos os setores vão pressionar ele. E ele não vai ter resposta para todos os setores. Eu acho engraçado um governo que se dizia oposição ao Michel Temer achar que o Temer tem coisas aproveitáveis. Vejam que paradoxo. Se fosse o Ciro que dissesse isso do governo do PT, é porque ele era petista. Não é isso? E por que... com certeza. É engraçado isso, né? É uma hipocrisia dessa gente. Eu fico indignado quando eu vejo esse tipo de coisa, sabe? E as declarações que esse homem deu, no mínimo ele já era para ter perdido o mandato há muito tempo. Foi a leniência das leis que fizeram com que esse homem ganhasse a presidência da República. Porque se tivéssemos leis sérias, esse homem tinha saído da política há muito tempo. Mas a gente foi deixando, né? Onde eu falo, fogo na Bastilha, inevitavelmente, se ele continuar na presidência, ele conseguir mesmo assumir a presidência, porque há trâmites no TSE para cassar a candidatura dele, se o TSE mesmo permitir que ele seja eleito, de fato, vai rolar fogo na Bastilha. Vai rolar uma revolução, porque a classe média não vai sustentar essa perda de direito, porque o pobre, o pobre ele nunca teve direito, ele vive de uma forma quase que semi-escravizada,
Então, ele já não estava perdendo muita coisa com a eleição do Bolsonaro e ele, pela falta de informação, achou que o Bolsonaro fosse o salvador da pátria. Eles não entendem de política, eles não são dados à política, a política não chega até eles. Então, para eles estava tudo bem. Agora, para essa classe média, que na minha opinião, que votou no Bolsonaro é a mesma que votou no Aécio, para eles, meu amigo, é questão de tempo para rolar fogo na Bastilha, rolar aqui uma guerra civil, porque o gás vai para R$ 90. O cara que vive de 1, 2 salário mínimo vai sentir isso no bolso, fora outras coisas que virão. O PIS, por exemplo, já foi anunciado que vai ser acabado. Esse pessoal recebe PIS todo ano. Como que esse povo vai viver sem um PIS? E se confirmar a promessa do 13º acabar, meu irmão, no Natal que vem a gente tem fogos. Só que não vai ser de artifício, não. Olha, é incrível, né? Realmente, parece que o impeachment, o impedimento da ex-presidente Dilma, ela abriu o portão do inferno, né? Depois de 2016, a gente só viu loucuras vindo, né? E aí teve essa reforma trabalhista e teve a prisão do Lula. A impressão que eu tenho é que o povo ficou transtornado. Foi um trauma tão grande esses últimos 2 anos, foram um trauma tão grandes que o povo buscou um salvador qualquer, né? Parece aquela homem ou mulher, né, que acaba de sair do relacionamento muito magoado, traído e tal, traída, e aí pega o primeiro cafajeste, a primeira pessoa, a primeira mulher aí que se mostra com dotes, se mostra como carinhosa, né, a cafajeste ou o cafajeste, né? O povo parece isso, que abraçou, quis comprar essa mentira, e aí tá dando com os burros na água, como se diz, né? A impressão que eu tenho é que, invariavelmente, os próximos 4 anos serão perdidos se o Bolsonaro continuar. Agora, se for o desastre que ele está anunciando antes de tomar posse, mas é impossível que ele termine o mandato. É impossível. E aí, vamos falar a verdade, que essa história do TSE tem fundamento. Você pode até falar que o PT também usou fake news. Agora, não tem como negar que a candidatura do Bolsonaro usou. Quem é aqui que não recebeu uma enxurrada de fake news que a gente sabia que vinha da campanha dele? Quem que pagou isso? Surgiu? Foi em escala industrial, Paulo. Foi em escala industrial a quantidade de fake news. Quem que pagou isso? Vai dizer que não foram os empresários dele. Então, não vai poder aparecer quem é que pagou para sair semeando fake news, né? Não vai aparecer. Nas contas do Bolsonaro, com certeza que não vai aparecer. Mas alguém pagou, não pagou? E aí? Pagou? Não contabilizou? Caixa 2, meu parceiro. Só tem que provar o vínculo com a campanha do Bolsonaro. É uma questão de prova. Agora, sem querer ofender a minha inteligência nem a das pessoas, para mim parece óbvio que as fake news foram contratadas pela campanha do Bolsonaro. É questão de provar isso. Isso vai ser a espada em cima do cara. Paulo, até eu ouvi em alguns grupos, a gente participa em vários grupos de WhatsApp, e você falou com relação a esse possível caixa 2 do Bolsonaro pelas fake news, o que eu acredito também, até ouvi uma teoria de que eles vão guardar essa carta e esperar o cara executar a agenda que eles querem, né? Reforma da Previdência, aprofundamento da reforma trabalhista, tudo isso que a gente já falou. E na hora, e eles sabem que o projeto econômico do Guedes, do Bolsonaro, né? A gente fala Guedes porque é ele que está à frente, vai ser danoso. Na verdade, todos os jornais, revistas especializadas em economia do mundo já estão alertando sobre isso. Tudo comunista! E aí, eles têm essa carta na manga.
Eu concordo com essa teoria, cara, porque se ele conseguindo ou não aprovar, na hora que o projeto econômico dele começar a ruir, os caras vão caçar a chapa e tirar os dois, para não ter vestígio, não deixar nem o Mourão assumir. Eu acho que é uma probabilidade, viu? Eu acho Tudo comunista. BBC, toda a mídia internacional é comunista. É isso que eles vão dizer. Ou vocês têm dúvida? Porque há uma não tenho parte do dúvida disso. eleitorado deles que não acredita em mais nada. A grande Então, mídia também se queimou por conta de muita mentira que trouxe, por causa de muita coisa que fizeram nos últimos anos. Só que eles vão continuar acreditando só na palavra do capitão, ô Bozo. então, Beco, mas o lance é o seguinte, cara, o eleitor dele, ok, eu concordo com você, eles estão vivendo um surto coletivo, um delírio coletivo, e não vai mudar isso por um bom tempo. Mas quem manda mesmo, quem derruba, quem coloca, quem dá as cartas, é o empresário, é a burguesia, cara. E se esses caras perceberem que a economia vai pro vinagre, o que eu acredito que vá, eles têm contato direto com o TSE, com os juízes, com o Poder Judiciário, e vão derrubar o cara. O povo pode reclamar ou não, sair na rua. Outro detalhe, ninguém vai sair na rua. Porque se eles aprovarem agora essa criminalização de movimentos populares na rua, quem que vai sair na rua? Porque eu estava lendo que é pena mínima 16 anos de Mas cadeia, meu isso já amigo. ocorre desde a época da Dilma. Na época da Copa foi aprovada uma situação parecida com isso, uma lei antiterrorismo. Sim, a lei antiterrorismo, sim, mas existia algumas limitações. Agora, qualquer de protesto, de movimentação popular nas ruas, pode ser criminalizada e a gente não sabe quais as diretrizes, o que exatamente vai se encaixar isso. Mas aí é que eu estou dizendo, o povo pode reclamar, mas se os caras quiserem tirar, vão tirar. Quem manda no país é banqueiro. Na hora que o banqueiro não tiver o lucro que ele estava tendo até esse momento, eles vão derrubar o governo. Lembrando, né, que não é interessante para o mercado um país convulsionado, né? Não é interessante. Então, se o governo Temer, olha só, o ato falho, eu tô colocando tudo no mesmo balaio. Eu acho que você está na campanha Fica Temer, hein? Aliás, é difícil saber quem que é pior, hein? Honestamente, porque o Temer a gente já viu as desgraças. Digamos, a gente tem uma cisânia aprovada já. Agora, o Bolsonaro ainda não, né? A gente imagina o que deve vir. Mas Olha, é difícil saber o que é pior. a única diferença do Temer com o Bolsonaro é que o Temer é um pouquinho mais democrático do que o Bozo. Só. Mas ele não tem essa ideia de implantar ditadura, coisa assim. Isso até não. Mas o resto, o plano econômico é igual. É igualzinho. É por isso que eu tô dizendo aqui, ó. Vem esses caras dizer assim, quem é parecido é petista, não sei o quê. Cara, a gente até pode se aproximar do PT. A gente assume. Agora, o pior são os caras que se aproximam do Temer e não assumem o que fazem, porque eles não são nem homem para assumir o que fazem. Ter a posição de dizer, olha, eu vou assumir tal coisa, né? Eu vou fazer tal coisa, eu sou isso. Ah, não. Os outros é que só os outros estão errados, só eles estão certos, né? Eles criminalizaram a esquerda, né? Como se só na esquerda tivesse picareta. Mas a direita não teve nenhum Paulo Salim Maluf, Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, isso nunca teve na direita, né? É bom lembrar as pessoas, porque teve gente picareta em todo que é lado. Então, assim, essa é que é a questão. E aí eu digo uma coisa para vocês. Eu vejo o povo que mais pobre vai, mesmo que com essa lei aí, vai ter momentos de reação ao Bolsonaro. Por exemplo, pronunciamento vai ter panelaço. Eu tô vendo isso, gente. Pode ter certeza. Aí, o que vão fazer? Que vão prender as pessoas para bater de panela em casa? Aí sim, aí a gente vai virar uma ditadura mesmo, né? Eu concordo, não é? O pessoal, o povo se revoltar aí, mas aí é que eu falo,
o confronto vai ser inevitável, né? Por parte do Estado em cima de qualquer manifestação contra o governo dele, né? Esse é um outro problema que a gente tocou no assunto agora, mas que eu vejo, sim, vai ser um governo muito autoritário, né? Mas com a massa, né? Com o povão. E, na verdade, quem vai tomar a borrachada nas costas é a esquerda, porque esse pessoal que votou no Bolsonaro, mesmo indo mal, se ferrando, eles não têm coragem para ir para a rua, cara. Não tem. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que a coisa já começou a degringolar, porque, não sei se todo mundo viu, o Bolsonaro, essa semana, foi fotografado por algum jornalista, que eu não me lembro de qual foi a fonte, e ele mandou apagar tudo que tinha na câmera do cara e, enfim, já começou uma certa com relação às mídias, certo? E com o povo, com esse AI-1 aí, é AI-1, né? Que o regime ele trouxe, e foi aprovado agora pela mão do Temer, a coisa vai se estender à população. Só que aí onde eu estou falando, fogo na Bastilha. Vai rolar merda, vai dar merda, porque o povo não vai aceitar calado voltar para a senzala. Não vai. Aí você, Moro, porta aí como super-homem Brasil e tal, os desmandos do governo Bolsonaro, ou ele porque uma coisa é bater no PT, né? Ele vai bater no chefe, ele vai ser mesmo digamos, o grande herói do povo brasileiro, e parece, bom, a gente pode não gostar do Moro, ou pode gostar dele, claro. É uma outra cultura, né? Eu acho que ele tem algum apreço pela Constituição, que parece ele é contra a redução da maioridade, contra a criminalização dos movimentos sociais. Será que o Moro vai ser realmente um legalista aí, um constitucionalista, alguém que defende os direitos, ou ante os verdadeiros poderosos vai escalar? Essa é uma boa pergunta, Paulo. É uma boa pergunta. Não, você até deu uma deixa aí com relação ao Moro, né? Que eu tinha uma piadinha para fazer, que um amigo meu me disse que achou estranho o Moro ser ministro da Justiça. Ele teria que ser o ministro do Meio Ambiente, porque ele adora salvar tucano. Eu acho que o Moro, ele vai acabar caindo fora, sabia? Eu acho que ele vai ver a total bagunça, né? E como você falou, os desmandos, e eu acho que ele não fica até o final, não. Eu acho que ele já vai começar. Ele, na verdade, alguns depoimentos que ele deu, né? Uma entrevista que ele deu, ele já foi contra algumas coisas que o Bolsonaro prometeu em campanha, né? Isso, armas, né? Baixar a minoridade penal, ele é contra isso aí, né? Olha, até que achei que um cara sensato de certa forma, né? Mas eu acho que ele não fica até o fim, não. Eu acho que ele cai fora. Ele pode ser o fiel da balança. Né? Qualquer coisa ele pede indicação para o STF, né? Porque vai ter, acho que vão ter 2 vagas aí no meio do mandato, aí ele pega uma delas, né? Se ele vê que o barco está afundando, vou pular fora, cai para o lado. Pode ser, mas eu acho que é o seguinte, ele é o fiel da balança, né? Ele, pelo menos, é o mais equilibrado aí desse grupo aí, né? Porque aqueles filhos do Bolsonaro, eu vou dizer, né? Um pior que o outro, né? Um pior que o outro. Né? É uma tristeza, né? Pessoal, vocês viram o que o Silvio Santos fez? O SBT fez a campanha, né? Brasil ame ou deixe-o. Que beleza, né? Eu queria saber se a Globo fizesse uma campanha dessa, o que o pessoal ia dizer, né? Qual foi o SBT? O Silvio Santos? O Silvio Santos parece que pode falar tudo, né?
e pode mandar todo mundo tomar naquele lugar que fica legal, né? É legal, é cult. Mas se é um de nós que faz isso, meu Deus do céu, né? Se é a Globo que faz isso, enfim, outras mídias, o que você... Eu não estou defendendo a Globo, tá, gente? Só estou dizendo que, para quem diz que a Globo defendeu o ditador, e defendeu, tá certo? O que vocês acham dessa palhaçada? Vocês viram esse vídeo aí? Eu vi, parecia piada, né? De muito mau gosto. Na verdade eles trocaram o logo, né, e colocaram lá com... eu vi isso, mas eu li alguma coisa hoje que parece que o SBT voltou atrás, né? Teve uma revolta muito grande nas redes sociais e parece que eles tiraram o vídeo e o logo novo, né? Mas é aquela história, cara. O Silvio Santos, ele quer se aproximar e se aproximou do governo, como a Record fez. E sabendo que o Bolsonaro não morre de amores pela Globo, vai ser normal as outras emissoras tentarem uma aproximação maior com o governo, né? Isso é fato. Na verdade, quem vai sofrer, quem vai tomar porrada no governo do Bolsonaro, vai ser a Rede Globo, né? Por um lado é bom, né? Porque a Globo merece, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo dessa, e a gente até já falou sobre isso, essa campanha que o Bolsonaro fez e conseguiu, que foi tirar a total credibilidade da mídia tradicional, né? Principalmente entre seus eleitores. Hoje as pessoas não acreditam mais na Globo, não acreditam na Folha de São Paulo, no Estadão, né? Isso eu acho o mais perigoso e o mais bizarro do que aconteceu nas eleições. Claro, além da vitória do Bolsonaro. Mas é muito perigoso isso, cara. Você descredibilizar a mídia tradicional. É problemático, porque esses caras se informam aonde, né? A gente sabe que o Bolsonaro tem um blog, e inclusive eu não sei se vocês já procuraram, a família Bolsonaro tem um blog, e os bolsomínios, né, os eleitores do Bolsonaro, eu vou falar eleitores do Bolsonaro e bolsomínios, porque eu separo ambos, porque tem os fanáticos e tem os que votaram porque não queriam o PT. Mas eles se informam no blog da família do Bolsonaro, eu acho que é www.familiabolsonaro.com.br, cara, é surreal. Ali é a fonte dos caras. Eles acreditam no que eles postam nas redes sociais deles. Fora, os bolsominions não acreditam. Escutem isso aqui para quem falou do Silvio Santos. Tá sumindo o som, não é? Peraí. Agora me liguei. Não é? Nós estamos vivendo num grande show de calouros, né? Exatamente. Isso aqui ele vai dizer que o Figueiredo é coisa nossa. Era isso que eu queria mostrar. Ele ia falar dos calouros, né? Então ele dizia isso pra ganhar ganhar as concessões da antiga Tupi, né? Então, pra ver, ele puxava o saco do governo militar pra ganhar as concessões da antiga Tupi. Porque só pra quem não sabe, a história do SBT é o seguinte: o Silvio Santos conseguiu uma concessão no Rio de Janeiro, que é o canal SBT do Rio de Janeiro hoje, né? Na época era a TVS. Então ele tinha a TVS e transmitia o programa dele pela TV Record de São Paulo. E junto com outras emissoras ali e tal. Então ele não tinha uma rede de televisão própria. Ele tinha que ter essa rede. Então a Tupi fechou em 80
Em 81 ele estava fazendo campanha para que ele assinasse, né, a questão aí para criar a nova rede de televisão com as concessões que foram caçadas pelo governo, né? E aí eles dividiram, tem a história, então, formou o SBT e o Adolfo Bloch pegou as emissoras que era da antiga TV Excelsior e fundou a Rede Manchete, né? Que também hoje é extinta. Mas assim, veja só, o Silvio Santos fez isso, né? Ele levou também o Temer para falar da reforma da Previdência, lembram disso? Sim, claro. Ah, mas aí tem uma jogada nisso aí. O que acontece? O Silvio Santos está senil, né? Eu não sou mãe de Iná, mas eu acho que será. A gente não sabe quando que a pessoa vai morrer, mas eu acho que o Silvio Santos, ao que tudo indica, pelo que se ouve também e tal, o Silvio Santos ficou muito grato ao Temer por ter passado o nome da concessão do SBT para os nomes das filhas do Silvio Santos. Essa aparição do Temer, essa propaganda gratuita que ele fez para o senhor presidente. Gratuita, entre aspas. Foi em pagamento a esse favor, passar o SBT. Você tem que pensar que... É um pau desgraçado para os herdeiros, né? Então ele, temendo, acho, as brigas entre herdeiros ou perder a concessão, se adiantou, em vida passou a concessão. Pagamento, né? Agora, de legalidade duvidosa, né? Vai que o Bolsonaro quer mexer nisso. Vai que esse processo administrativo ainda está pendente de contornos legais finais, né? Ele tem que puxar o saco. Então, não me surpreende mesmo o Silvio Santos fazer isso. Senil e, digamos assim, um oportunista, para dizer o mínimo. Mas aqui, eu gostaria de ressaltar aqui alguns pontos aqui que eu acho importante. Um deles é o seguinte: o Silvio Santos fez essa propaganda ufanista porque, para ele, como a gente sabe, ele é inimigo da Folha, inimigo da Globo, que são um dos dois maiores veículos de informação, porque eles produziram alguns conteúdos contra o Bolsonaro. Lembrando que a Globo, minha opinião, é o Bolsonaro, porque a Globo, quando a Dilma foi deposta, se pululavam notícias de tudo que é lugar que houve uma movimentação tal aqui a favor do impeachment da Dilma. Em todas as cidades fizeram uma cobertura impressionante. Quando foi contra a denúncia do Temer, nenhuma palavra. Bom, seguindo, o Silvio Santos, ele tem esse respaldo justamente pelo aquilo que os amigos aqui trouxeram. Bom, ele já passou o nome da empresa para os nomes da filha dele, né, temendo que houvesse um tipo de retaliação ou um certo tipo de restrição ao passar isso. Então, ele, como gratidão, e sabendo que o governo Bolsonaro é um governo continuista do governo Temer, ele se antecipou e foi lá lamber a bota do amigo, né? Porque para ele é mais interessante manter o inimigo por perto do que o inimigo longe, né? Se é que a gente pode chamar de inimigo, mas poderia se tornar, correto? Então, o que eu penso é o seguinte: eu conversando com a minha esposa aqui, que é muito fã do Silvio Santos, e tirando por base isso, eu falei, para mim o Silvio Santos é um canalha. Para mim o Silvio Santos é um filho da puta. Colocar um negócio desse nessa altura do campeonato, Brasil ame ou deixo. Mas no outro dia a propaganda já tinha sido tirada. Porque ele sabe que da mesma forma como ele pode nutrir amor, ele pode nutrir também ódio. Então ele, inteligente como ele sempre foi, mandou retirar do ar, manteve praticamente o mesmo slogan, só que alterou a frase. Então, assim, o Silvio Santos não é idiota. Ele quer, como a Record, manter esse patrocínio do governo Bolsonaro e dar suporte. Porque para ele, como empresário, para ele, como homem de negócio que ele sempre foi, não é interessante entrar numa patota de briga contra o Bolsonaro agora. Então, o Silvio Santos, ele pode ter agido errado com o público dele no princípio,
mas ele agiu de acordo com os interesses dele e sempre vai agir de acordo com os interesses daquilo que ele imagina ser mais eficaz para o negócio dele continuar. Porque o SBT, até alguns anos atrás, se eu não me engano, não conseguia chegar no nível de Ibope que a Globo dava. De alguns anos para cá, o SBT, em certos programas, chegou até ultrapassar a Globo. E se você tira alguns benefícios, alguns incentivos dados pelo governo federal à Globo, a tendência é a SBT ultrapassar, não vou dizer extinguir a Globo, mas seria deixar a Globo no chinelo com relação à audiência. Então, assim, Silvio Santos ele jogou antecipadamente na situação. Ele não foi nenhum inocente, mas ele também não foi nenhum inocente ao tirar. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Mas eu acho o seguinte, ó, a Globo tem também, ela tem inclusive investidores internacionais, né, gente? Então, isso aí é achar que vai acabar com a Globo. Mas enfim. Pessoal, a gente tá pensando no Brasil, né, que tá realmente vendo todo esse contexto dessa hostilidade, né, e tal. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, pra gente fazer uma rodada final aqui hoje. O programa hoje vai ser de 1 hora, pessoal, que é para vocês dizer, para não ter gente aqui que teve um comentário aqui, um comentário só. Mas eu quero dizer que aqui é cópia do programa Não a Mídia Golpista. Nós não temos nada contra Não a Mídia Golpista, nós gostamos inclusive do formato, mas nós não somos iguais a Não a Mídia Golpista. Só para deixar bem claro aqui para algumas pessoas, tá? Eu quero ver se essa pessoa vai ver o vídeo aqui. Eu acho que não vai ver porque, né, às vezes não tem caráter para ver isso e também comentar que, né, enfim. Vocês sabem o que eu quero dizer. Eu tô cortando as palavras porque eu não vou falar o que eu tô pensando de fato. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Teve essa questão aí do Ministério do Trabalho, a questão da junção do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, tem essa questão entreguista do Bolsonaro mesmo, mas vocês estão reparando uma coisa, que, por exemplo, em São Paulo, e aí o Paulo pode dizer melhor isso, houve um descolamento de uma figura que estava muito próxima dele na campanha. Não teve esse descolamento? Vocês viram que já saiu da pauta nacional o nome do João Dória? Olha, eu reparei sim, tá sumido, né? Bem sumidinho, né? Bem sumidinho. Eu acho que o Moro foi um broxante para ele também, né? Olha, se ele pensar em ser candidato em 2022, é bem possível, hein? Se bem que o Moro está dizendo que ele nunca concorrerá ao cargo eletivo, né? Nunca é uma coisa um pouco forte, né? Uma palavra forte, em política, não se fala, né? Vamos ver. Olha, meu Deus do céu, mas que safra, hein? Bolsonaro, Dória, Witzel, Zema, meu Deus, viu? Eu tô falando, depois de 2016, abrir a porta do inferno. É verdade, é verdade. E o mais triste disso tudo é que se abriu essa porta do inferno por 2 motivos, basicamente. A falta de lideranças políticas novas e o descrédito total com a política, né? Então, onde tu não tem lideranças no setor e não tem gente que possa renovar de fato, né? E aí eu acho que esse é o grande desafio do PDT desses 4 anos, é aceitar as propostas de quem está entrando para o partido, para essa militância que nasceu na campanha de 2018. Se o PDT não ouvir esse pessoal, continuar com esse pessoal que estava aí atrás aí do partido e que deixou o PDT do jeito que está, a coisa não vai andar. Então o recadinho, eu já falei isso na live lá do Thiago, lá, vou falar aqui de novo. Então assim, a gente tem que renovar os quadros, mas como renovar os quadros com esse cenário, né? Esse que é o problema, não sei, é possível a gente
Tem alguma esperança de renovação e de superação desse quadro? Vocês têm essa expectativa ou não? Eu posso dizer que por Minas Gerais aqui, e pelos quadros, ou pelo que eu estou participando dos grupos aqui, inclusive aqui em Juiz de Fora, o PDT está avançando bem na questão da renovação. Dia 12 agora, dia 12 do 11, vai rolar como é que chama? É uma filiação em massa, né? Para essa representação genuína que vem das ruas agora, que veio dessa campanha capilar que o Ciro conseguiu, porque eu costumo dizer o seguinte, o Haddad herdou 24 milhões de votos, o Ciro conquistou 13 milhões de votos, o que são duas coisas totalmente diferentes, né? Se talvez o Haddad fosse um sujeito desconhecido, ele teria ficado com a mesma média do Boulos, 650 mil, mas ele herdou o Lula. O Ciro não, o Ciro viveu trocando de partido a vida inteira pelos seus motivos muito nobres, mantendo a coerência com a história dele, então ele conseguiu isso através da rede social em menos de 3 meses, então é louvável essa conquista dele. Então, eu estou de acordo com você, professor, eu acho que se o PDT não ouvir as vozes que vêm das ruas, que foi as vozes que foram caladas pelo PT, ao não ouvir o que veio das urnas em 2016, quando o PT foi varrido de todas as prefeituras municipais, a tendência é em 2020 a gente não ter uma representação. Suponhamos que o Ciro não queira ser essa representação. Da onde a esquerda vai tirar essa representação? O centro-esquerda vai tirar essa representação. Tem algum outro nome? Ao meu ver, teria sim um Randolfo Rodrigues, teria sim o próprio Cid, que é irmão dele, mas essa costura de aliança ela tem que ser feita rápida, brevemente, porque 4 anos passa no estalo de dedos. Então, a minha visão do que eu estou enxergando, do que eu estou vivendo aqui. A reconstrução do campo de esquerda está acontecendo, mas se a esquerda se negar a ouvir as vozes que vêm da militância, as vozes que vêm da rua, está fadada a perder em 2022 por um projeto proto-neofascista, que foi o que aconteceu agora em 2018. Perdemos para o Bolsonaro. Culpa da mídia, que sistematizou a criminalização do PT, esqueceu da justiça, que também só criminalizou o braço vermelho dos tentáculos do povo, que é a corrupção, e deixou o povo à mercê de uma situação que ele não queria, que era a desesperança na política. Hoje, o povo só elegeu o Bolsonaro porque está desesperançoso, e o Bolsonaro veio como salvador da pátria. Eu sou contra tudo isso todo. E aí, não vai me espantar se um João Dória da vida seja eleito em 2022. Um outsider. Porque foi como o Bolsonaro se colocou. Mesmo estando há 27 anos como deputado, ele se colocou como outsider e ganhou dessa maneira. Então, assim, vamos renovar a fé na esperança dessa nova esquerda, desse novo modelo de política, de fazer política, se o PDT e se os partidos de esquerda assim quiserem abraçar, porque senão a gente está fadado a mais 4 anos de derrota sistemática. E se o fogo na Bastilha não acontecer, amigo, vai ser coisa muito pior. Pode preparar o asteroide aí que está vindo. Vocês acham que o antipetismo pega no PDT, no Ciro também? O antipetismo pode ser um grande problema, talvez seja como uma espécie de cúpula que está impedindo a esquerda de derrubar, talvez uma espécie de escudo contra o Bolsonaro? Eu acho que não, acho que ele tá conseguindo se separar bem do PT. As últimas declarações dele e tudo mais, eu acho que o povo está começando a entender que ele não tem nada a ver com, eu acho, né? E é o sentimento que eu tenho, mas não sei. Pode ser que essa leitura tua, né? Olha, eu vou dizer, tá? Uma impressão de conversando com as pessoas, né? Quando a gente na campanha falava do Ciro, imediatamente falava, o Ciro trabalhou com Lula. Sabe? Eu tenho a impressão que vai ser bem difícil
vincular o pessoal da esquerda, parece que virou, na cabeça do povão, virou tudo petista. Não é. Eu temo que, para viabilizar um projeto trabalhista a favor dos trabalhadores brasileiros, a favor das pessoas, dos mais pobres, inevitavelmente a gente vai ter que fazer uma crítica desse antipetismo, o quanto esse antipetismo tem de real e quanto tem de fantasioso. O que eu estou falando? O antipetismo me parece que é filho direto da Lava Jato. Aí nós vamos ter que falar o quanto que a Lava Jato foi bem e quanto que ela foi mal. Mas aí você veja bem, o Paulo, a Lava Jato, ela foi, igual eu falei, ela respingou só no braço vermelho da coisa, ela nunca respingou no braço azul, que seria o braço do PSDB e etc. E o juiz Moro, agora, vindo a ser ministro da Justiça, e se mostrando mais partidário que nunca, e o Bolsonaro queimando o filme da direita mais do que qualquer outro poderia fazer, eu acho que a tendência é esse antipetismo, anti-esquerdismo sair da pauta. É muito difícil a gente prever isso a longo prazo, porque precisa desenrolar muita coisa ainda. Mas eu acredito, tá? Se não daqui 8 anos, a gente, como esquerda, como aquele que pensa no próximo, que é um projeto mais horizontal e menos vertical, ele consiga atingir as pessoas. Só que é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer desde sempre. Não adianta a gente ficar aqui fazendo live e não ir para agremiação de bairro, agremiação de colégio, não fazer esse trabalho de base. Porque o que faltou para o PT em todos esses anos de esquerda, foi fazer esse trabalho de base, de trazer a população para dentro da política. A política, eu costumo dizer que é todo dia. Todo dia há um fator novo. Igual hoje o amigo Bozo aqui trouxe a questão do incentivo fiscal de 150 bi para as montadoras. Quem está se alertando a isso? Te garanto que 99% das pessoas nem estão sabendo o que está acontecendo, cara. Mas que o reajuste do STF passou, tá todo mundo sabendo. É de causar indignação? É, mas eu te digo mais. Eles ficam putos com a corrupção. Quando eles souber o que é mais valia, eles vão... meu irmão, aí você pode preparar. E aí vai ter uma guerra mesmo, entendeu? Não é brincadeira. As pessoas não sabem quanto vale o trabalho delas. Elas não sabem quanto vale a hora trabalhada. E aí, Bozo? Ô Bozo comunista, você tá muito calado aí. Eu tô achando... Eu tô tendo aulas. Eu tô só escutando que eu tô tendo aula. Você tá preparando alguma coisa aí? Porque você sabe, você ficou sabendo que o Hamas vai fazer um atentado no Brasil, né? Você tá sabendo? Ai, cara, o que falar disso, né? Cara, eu realmente eu tô embasbacado com com o que tá acontecendo, com pessoas próximas do dia a dia. Tudo, cara, virou assim, é um surto mesmo. As pessoas não estão na realidade, não estão em si, cara. Elas acreditam em todo tipo de argumento, de fake news que se vomita. E outra, essa campanha do Bolsonaro de fake news por WhatsApp, os caras ainda não pararam, porque eu estou em uns 3 grupos de bolsominions e ainda continua para toda essa equipe cretina que ele trouxe para perto dele, para defender. Ele ainda está usando a mesma tática que ele usou nas eleições, agora para defender e informar o eleitor dele. E os caras acreditam. Você é raro, são muitos poucos os eleitores do Bolsonaro que perceberam já de cara que fizeram merda. E isso é muito grave, cara. Eu acho isso que é o nosso maior problema, porque ele criou um mundo paralelo em que ele é a melhor coisa que o Brasil conseguiu.
e as pessoas não saem desse transe. Tá parecendo o Stranger Things, né? Vai ser o Brasil invertido, né? No Stranger Things. Olha, Pessoal, eu acho que a Polícia Federal tinha que olhar com cuidado isso daí. Isso é um atentado contra o direito das pessoas a ter uma informação. É uma espécie de poluição do meio ambiente social. Acho que a polícia tinha que olhar isso daí. Inclusive, se isso não está vindo de fora, acho que as autoridades aí tinham que olhar isso com um pouquinho mais de responsabilidade. Exatamente. Pessoal, já deu 1 hora aqui. Como a gente quer fazer realmente não de 1 hora, eu agradeço aos amigos. A gente continua depois do bate-papo aqui fora do ar. A gente agradece então a audiência de vocês. Essa aqui é uma edição especial da Voz da Legalidade, uma edição de 1 hora.